Glória ao nosso Deus. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Abra o seu coração em nome de Jesus Cristo. É natural e comum nas nossas igrejas, o culto de domingo à noite, fazermos um culto evangelístico, trazermos uma palavra evangelística. Mas nesta noite, gostaria de trazer uma palavra sobre intercessão e gostaria que todos, inclusive os nossos irmãos que estão em casa, possam, de fato, pedir discernimento ao Espírito Santo para que possamos compreender esta mensagem. Amém, irmãos? Mesmo assentado como você está, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25. Primeiro Samuel, capítulo de número 25. E eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, utilize o seu marcador de texto, em nome de Jesus Cristo, não feche a sua Bíblia. E é super interessante também, irmãos, quando você ouvir uma meditação, uma pregação, uma preleção da palavra de Deus no texto, ler versículos anteriores e posteriores, mesmo que seja em casa. 1 Samuel, capítulo 25, apenas o verso 32. Então disse Davi a Abigail: bendito seja o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta porção da tua palavra lida. Te pedimos, Deus, pela palavra que há de ser ministrada aos nossos corações. Deus, que tu possa falar com cada um de nós. Que essa palavra possa vir dos céus e encontrar espaço, encontrar reserva em cada coração presente aqui e também nos corações dos irmãos que estão acompanhando via internet. Obrigado pela minha vida, obrigado pela unção do teu Santo Espírito. Obrigado porque um dia tu entregaste o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Essa semana eu perdi 2 pessoas amigas na mesma semana. Certamente muitas famílias estão vivenciando luto. A nossa igreja está ainda passando por momentos difíceis em virtude dessa pandemia. Acho que a irmã Neta ainda está internada, Luzimar. A irmã Neta, irmã da nossa irmã Luzimar, ainda está internada. O irmão Carlos, esposo da nossa irmã Sônia, um casal que tanto nos ajuda. A irmã Sônia ultimamente aqui ajudando também aqui com os surdos, na interpretação aqui com a linguagem de Libras. E Carlão sempre ajudando também no nosso coral. Então os irmãos orem. Esses irmãos estão internados com essa doença maléfica que está atingindo toda a humanidade. E hoje à tarde, eu refletindo na palavra de Deus, a única coisa que vinha à minha mente, e eu tenho certeza que isso é do Espírito Santo, era intercessão. Intercedam. E parece-me que o povo de Deus tem entrado num estado estático. Porque Jesus Cristo já havia advertido, a palavra de Deus nos adverte que nós não podemos nos calar. Nós temos que enfrentar os obstáculos, as adversidades que surgem na nossa frente. É fato que muitas das vezes queremos resolvê-las com as nossas forças. Irmãos, somos fracos. Não temos a mínima condição, com força pessoal, resolver determinadas questões, principalmente no que concerne ao âmbito espiritual. Se estes se calarem, Jesus Cristo foi enfático em falar para os fariseus, se estes se calarem, logo as pedras o quê? Clamarão. Os que foram escolhidos
para tal missão, não podem se calar. E nós precisamos, mais do que nunca, e especificamente esta igreja, interceder. Fazer a sua parte, orar, irmandade junto. E aí o resto é com Deus. Mas a minha e a sua parte nós precisamos fazer. Este episódio que acontece com Davi, nesse exato momento em que ele estava conversando, chegando próximo desta mulher chamada Abigail, que no hebraico significa alegria. Ele estava a ponto de querer resolver as coisas por conta própria. Mas Deus envia intercessores. E eu preciso, muitas das vezes, de um intercessor. E também eu preciso ser intercessor. Há momentos em que nós estamos desesperados, tristes. E precisamos da intercessão. E no momento em que você estiver forte, que as coisas estiverem funcionando a contento, seja o intercessor, ou seja, essa reciprocidade precisa acontecer e funcionar no meio do povo de Deus, e principalmente com os domésticos na fé, amém, irmãos? Essa igreja precisa disso, esse momento que estamos vivenciando precisa de interação. As engrenagens só funcionam se todos os dentes de cada uma estiverem funcionando e elas em total sincronismo com as outras. O mais simples, se você não precisa ser um mecânico, eu tenho estudado engenharia mecânica, mas o mais simples é você olhar para a bicicleta, você consegue ver ali aquela corrente, o sincronismo. Não é? A chamada coroa que está lá na frente, os meninos chamam de catraca lá atrás, e hoje as bicicletas, a maioria do povo anda de bicicleta aí, não é? E vê a troca do tamanho das engrenagens. Só que elas precisam estarem funcionando. Quando a corrente sai, corre o risco até de travar e a bicicleta cair. As engrenagens precisam, queridos irmãos, funcionarem. Verso 32, foco da nossa meditação. Então Davi disse a Abigail: bendito o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Homem escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus, homem que era para ser o exemplo de fortaleza, que era para ser o exemplo de ter aquela mente centrada, homem que era para ser o exemplo do chamado domínio próprio. Porque eu não fui escolhido por qualquer um, mas eu fui escolhido por Deus. Mas aí é que está o X da questão. Aí é que está o X da questão. Vi uma preleção de um pastor sobre a vida de Davi, algo extraordinário. E que ele começou só a falar das falhas. Começou a falar só dos problemas de Davi. Começou a falar só das situações que Davi havia se metido. E quem escutou aquela preleção só até ali teve que ir embora e disse: pronto, esse daí não é exemplo para nada. Homem segundo o coração de Deus. Irmãos, a intercessão é algo fundamental. Vamos interceder. Vamos pedir a Deus, vamos conversar com Deus, que Deus tenha misericórdia. O povo de Deus precisa se levantar, o povo de Deus precisa louvar, o povo de Deus precisa orar mais. Com o advento da internet, onde era para facilitar a proliferação da palavra de Deus, alcançar mais almas. Eu não sei se eu estou falando bobagem ou se vocês concordam comigo. Mas nós vemos postagens de pessoas evangélicas, de líderes, utilizando aquele canal muitas das vezes para denegrir ou para se degladiar. Como pode? A nossa função é interceder. Por gentileza, volte aí a página um pouquinho da sua Bíblia. Verso de número 2.
Nós temos um personagem, irmãos, nada mais, nada menos, família de um dos dois que alcançaram entrar na terra prometida. Sabemos que foi Josué e quem? E Calebe. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Filho de pastor, pastorzinho não é. Deus é o único pai que tem muitos filhos, mas não tem um neto. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ele só tem filhos e muitos filhos, mas não tem neto. E nós temos aqui um rapaz chamado Nabal. Descendência, família, aquele que tinha o conhecimento, aquele que vivenciou, aquele que foi adestrado, ensinado a respeito das coisas de Deus. Mas Nabal, no hebraico, significando que a tradução do nome, olha só, mal. Aquele proveniente da maldade. Olha a tradução do nome do cara, Nabal. O verso 2 diz: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Estava rico, de uma boa condição financeira. 3.000 ovelhas para aquela época. E estava fazendo o tosqueamento, ou seja, tirando as lãs. A ovelha dava também rendimento com as suas lãs. Verso 3 diz: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e o que, irmãos? Formosa. A palavra de Deus está dizendo. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de quem? Calebe. Uma mulher íntegra. Uma mulher formosa. A palavra de Deus está dizendo que quando vem dizer que a mulher era formosa, pense numa mulher que era bonita. Ontem eu falando com 2 irmãos, lá no Parque da Criança, eu estava caminhando, encontrei o diácono também, e a gente falou, e eu disse, entramos num assunto e saiu o nome de Lia ou Léa. E a palavra de Deus diz que Léa era feiosa. Fazer o quê? Não é? Tinha os olhos trocados, aquele negócio todo. E quando eu me deparei hoje lendo isso aqui, ela era o quê? Formosa. Abigail era formosa. E o cara era rude, grosso, feito de papel de embulhar prego. Os meninos mais não sabem o que é isso não. Hoje é num saquinho de plástico, mas antes era mais grosso o papel. E esse cara não tinha um trato bom com a sua família, com os seus. Davi estava com 400 homens, estava em guerra. Era ele contra Saul, Saul contra ele, e Davi com este exército. E lá embaixo deste monte, que esse Monte Carmelo não era o mesmo Monte Carmelo de Elias, vale salientar, estava Davi com esses homens, todos com fome, estavam acampando ali com fome. Um homem de Deus, um homem educado, um homem fino, o inverso de Nabal, e teve fome e os seus soldados também. E olha o que Davi faz, utilizando assim da sua educação. Verso 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Monte Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Verso 6, direis àquele homem próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e todos que estão contigo tenham o quê? Paz. Olha o recado que Davi mandou pelos homens. Que educação, que coisa linda. E é fato que os cristãos
Aqueles que fazem apologia ao cristianismo, a Jesus Cristo, devem ter um fino trato, devem ter educação, e isso é magnífico. E Davi fez isso. Verso 6, continuando: tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Davi manda dar um relatório: olha, seus homens estiveram aqui, cuidando das ovelhas, os meus homens e eu nem chegamos perto, não tocamos em nada, não pegamos nenhuma dessas ovelhas para a gente fazer aqui um guisado, não. Verso 8: pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Esse foi o recado. Se o Senhor puder mandar para mim, através dos meus servos, para a gente matar um pouco a fome, qualquer coisa que o Senhor puder, será bem-vindo. Repito, a fineza, o trato e a educação, os bons costumes, precisam fazer parte da minha e da sua vida. Amém, irmãos? É inadmissível que um povo que professa a mesma fé se degladie. É inadmissível que o povo que convive na mesma casa entre em divergências, altercações tolas, que não agradam a Deus. É inadmissível. Quando agimos deste expediente, a intercessão, que deveria fazer parte constante da minha e da sua vida, evidentemente está longe. Como interceder por alguém se a minha mente me leva a achá-lo um chato, um grosso, um isso, aquilo, outro, e N adjetivos que muitas das vezes utilizamos? Não tem como. Precisamos pedir força ao Espírito Santo para que essa educação funcione. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Deram o recado. E agora no verso 10 podemos observar a réplica, o retorno do senhor Nabal. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tasqueadores e o daria a homens que eu não sei nem de onde vem? Que cara mal educado. Que cara grosseiro. E outra, um mentiroso. Tem um ditado que a gente diz assim: fulano se perdeu pela própria o quê? Boca, como peixe, morreu pela boca. Ele disse: vocês acham que isso aqui é para os meus funcionários, vou dar a carne das minhas reses para ninguém, eu sei lá quem é Davi, nem conheço. Mentiroso. Porque Davi, em tempo algum, e os soldados de Davi disseram que Davi era filho de Jessé. Olha, eu sou Davi que estou mandando aí, filho de Jessé. E o Nabal diz: sei nem quem é esse aí, filho de quem? De Jessé. Então ele sabia, dá para você analisar que ele sabia sim quem era Davi. Poderia ter usado de educação, diz: olha, eu não tenho, não quero dar, ninguém é obrigado. Mas foi altamente grosseiro. E tem uma outra questão que acontece. Recado bom, recado que traz alegria e paz, ele chega ou na mesma proporção ou menos um pouquinho. Respostas positivas mandadas, elas chegam positivas, mas não com tanta euforia, com tanta alegria. Porém, recado negativo, ele chega ampliado. Você sabia disso? Ele chega ampliado.
Diga a fulano que eu não dou não sei o que. Olha, ele disse isso e aquilo outro. Veja o verso 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cinja a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Agora o homem segundo o coração de Deus, agora o homem forjado na educação, o homem dos bons costumes, o homem que tinha o domínio próprio, deixou o sangue ferver, saiu de si. O homem segundo o coração de Deus saiu de si. Estava com 600 homens, sobre 401, ele e mais 400, a mola e as espadas. Mas Davi, essa mola, Senhor, certamente, irmãos, o coração de Davi nesse momento não estava lembrando mais de educação, de finesse, de bons costumes, e o domínio próprio ficou longe de Davi. Quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Essa frase é redundante, pastor? Quem cuida de quem cuida? Os líderes, os pastores, precisam também de intercessão, de serem cuidados, de uma palavra. Nesse momento aqui, ninguém deu uma palavra a esse líder. Ovacionaram o momento do sangue quente. O senhor está certo. Vamos lá, eu estou junto. A gente está aqui para isso mesmo. Esse cara agora paga. Será que não saiu nem a fofoca que a gente está vendo? Naquele dia ali, semana passada, a gente podia ter pego aquela ovelha que a gente queria e não pegamos, incitando. E Davi agora, irmãos, se esquece de que a vida dele precisa ser guiada por Deus. Eu preciso ser um intercessor, meu irmão. Você precisa ser um intercessor. Interceda para o pastor Enilson, interceda para o pastor André. Nós estamos intercedendo por vocês. A igreja, como hoje, como estamos fazendo, com exceção apenas da escola dominical, chegando mais cedo, se ajoelhando, orando. Em casa, a gente precisa, quantas coisas não estão se levantando contra mim, contra você. E você, muitas das vezes, tem deixado o sangue ferver. Tem erguido a cabeça, não para olhar para os céus, mas eu vou resolver isso agora. Quantos dissabores não estão acontecendo nos seios das famílias? E às vezes dentro dessa família chamada igreja. E Davi deixa o sangue ferver. Nesse meio tempo, verso 14. Um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. O funcionário viu tudo, correu e falou para Abigail: minha senhora, o seu marido ontem, olha, disse o que quis e o que não quis com Davi, com os seus soldados. Estou dizendo para a senhora, a gente estava lá todo dia no campo, não sentimos falta de nada, foram super educados com a gente. Porém, o seu esposo, o meu patrão, o cara foi grosseiro. Ele conversou isso para uma mulher prudente. Ele falou isso para uma mulher de Deus. Ele falou isso para uma mulher centrada. Uma mulher equilibrada. Eu lendo isso hoje, disse, meu Deus, a mulher formosa, bonita fisicamente, diz a palavra de Deus. E quando você olha esses adjetivos, essas características,
desta mulher. Era unir o útil ao agradável. E ele relatou tudo isso. E olha que mulher sábia. Olha que mulher, de fato, intercessora. Então Abigail tomou a toda pressa, verso 18, 200 pães. Se você quiser fazer essa conta aí na sua mente, veja só. A toda pressa, ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, mais de 30 litros, 5 ovelhas preparadas. Alguém que está ouvindo isso, vem cá, peraí. Como é que de uma hora para outra essa mulher pegou 5 ovelhas preparadas? Calma. Ele já estava fazendo a festa. Ele já estava com tudo pronto. A cozinha dela estava com tudo lá. 5 medidas de trigo tostado. A farinhazinha já pronta. 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E o pôs sobre os... Foi uma carga pesada. Coitado dos jumentos. Então, para você ver essa carga todinha. E isso ela fez como? Tranquila, centrada, sem se desesperar. Às vezes, quando chega o correio da má notícia, minha mãe dizia assim, né? Tem gente que é o correio de quê? Da má notícia. E chega a má notícia, você entra em desespero. E agora, o que é que eu faço? Já podia ter ido direto a Nabal, cabra safado. Como é que tu faz um negócio desse? Eu não sei como eu me casei com um cara como tu. E começa, não é? Nunca esqueço do irmão que veio pedir um conselho aqui no gabinete. Um problema pessoal em casa, um problema conjugal. E a expressão que ela usou foi: pastor, o troço lá de casa. Eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci. Eu digo o quê, irmãs? O troço lá de casa. Irmã, não chama de troço, não. Mas de quê, pastor? Se chama de bênção. Ela fez assim, irmãos, a expressão dela. Como é, pastor? Chama de bênção. Mas é palavras dela. Ela não está presente aqui hoje à noite, não. Pode ser que esteja em casa. O troço lá de casa. E Abigail podia ter ido a dele, seu troço, seu cabra safado, ter descascado com ele. Como é que você faz uma besteira dessa? Não. Ela respirou. Não deixou o sangue ferver muito. Ela segura. Teve o autocontrole. Ali é o chamado domínio o quê? Próprio. Preparar isso tudinho. Verso de número 19. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada, disse ela ao seu quê? Marido Nabal. Chamou os funcionários, jumentos com a carga, disse: pode ir. Eu não vou conseguir acompanhar vocês mais. Vão descendo aí que eu vou acompanhá-los de perto. Que mulher sábia. Nós, cristãos, precisamos ter a mente de quem, irmãos? De Cristo. Homens e mulheres sábios. Saber respirar em meio à adversidade. Pedir a orientação de Deus. Em meio ao circo pegando fogo. E você saber procurar a coisa certa. Na hora de um incêndio, procure o extintor correto para o devido uso. Muitos entram em desespero na hora do incêndio. Não é? Um incêndio proveniente de curto-circuito elétrico. Eu vou jogar água. Eu vou usar o extintor. Ei, o de água não, o de espuma de água não, pelo amor de Deus. Mas não é um extintor, é fogo. Mas não está utilizando de pó químico o correto. Não entre em desespero. Procure a arma correta, o extintor correto. O pastor Paulo, meu sogro, quando veio do Paraná para morar em Campina Grande, foi para gerenciar uma empresa chamada Fracalanza. Só os mais velhos aí, Gessé, outros aí que podem lembrar da Fracalanza ali em frente ao shopping. Do outro lado, onde é o, acho que Max Supermercado, não é Extra, era ali, fábrica de corda. E houve um incêndio na época que ele estava gerenciando aqui. E isso em 1960, 65. Minha esposa não era nem nascida. Então até para os bombeiros era difícil. E houve um desespero, porque era sisal, e sisal, material combustível, e pegando fogo. E os bombeiros elogiaram
a seu Paulo quando chegaram lá. Porque aonde estava pegando fogo, ele chamou os funcionários e disse: deixem pegar fogo. Pouca água que tinha estava levando. Ele disse: não façam isso. Mas, seu Paulo, vamos fazer como? Usem a água para encharcar os fardos que ainda não pegaram fogo. Se você entendeu, diga amém aí, em nome de Jesus, meu irmão. Muitas das vezes nós estamos combatendo fogo com pouca coisa, com a coisa errada. Já estava queimando aqui, não tinha como apagar com a quantidade de água, porém encharcou ali aqueles que o fogo ainda não chegou, e quando o fogo chegou próximo, não os incendiou, ou seja, o incêndio não teve uma proporção maior. Em meio à adversidade, em meio à dificuldade, nós precisamos estar centrados. É fácil? Não é, e isso é símbolo de cristianismo. Facilidade não é símbolo de cristianismo. Dificuldade é símbolo de cristianismo. Isso chama-se cruz. Peguem a sua cruz e sigam-me. E essa mulher centrada faz esse ato extraordinário. E ela vai junto. Verso de número 20. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprove, botando o nome de Deus no meio. O senhor nem leu o versículo, mas faço logo esta pausa. Tem gente que vai praticar o mal, que vai fazer coisa ruim com outrem, com o seu semelhante, e ainda bota o nome de quem? De Deus. Se Deus me der força, eu quebro a cara daquele sujeito. Que expressão é essa? Faça Deus o que lhe aprove aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus vivos. Se eu não vou deixar um, mas vai ser menino, Davi. Se for do sexo masculino, não deixa um vivo. A missão de Davi com os 400 era matar todos os machos, todos os homens. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Quando ela viu que Davi vinha subindo, desceu do seu jumento às pressas. Mulher sábia, bonita, educada e temente a quem? A Deus. Prostrou-se. Abro aqui um parêntese bem grande. E se depois alguém quiser conversar comigo em gabinete ou particular, eu estou disposto a isso. Eu nunca vi em nenhuma passagem da Bíblia Sagrada aqueles sendo possuídos pelo Espírito Santo de Deus caindo para trás. Todos se prostraram para frente, rosto em terra, prostrar-se, humilhar-se. Todos. Você não vai encontrar uma passagem. E é engraçado que tem uns aí que querem que ore por eles, caem para trás com a ação da humana para segurar. Isso não me entra. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão. Mas já vi muitos irmãos desta igreja até participando dessas orações. Sempre fiquei abismado com isso. Não, mas fulano orou que caiu. E foi, caiu para frente, se ajoelhou. Não, caiu para trás. Vocês já viram essas orações? E um dia o irmão, eu ia dizendo pegou ar, mas já chegou aqui na boca mesmo. Pegou ar com o pastor Enilson. Disse, por quê? Porque está errado. Você que foi para ali para segurar o irmão, você está errado. Não, porque tem que segurar. Não. Se é o Espírito Santo está fazendo com que ele caia para trás, deixa ele cair, deixa ele meter a cabeça no chão, na quina, e é coisa de Deus, deixe. Uma hora o outro está atrás, fazendo um apoio. Peraí, não ora por isso agora não, está apoiando. Não sei se vocês já viram isso, que eu já presenciei, já vi. E a mim nunca entrou. E vou deixar essa questão aí de lado. A não ser que provem pela palavra de Deus ou me mostrem. Abigail se prostra para frente, aos pés de Davi, se humilha. Uma mulher rica, bonita, íntegra. Mas era uma mulher temente a quem? A Deus. Então ela fez nesse momento o papel de um homem de Deus, de mulher de Deus que devem fazer, que é se humilhar. Mesmo diante aquele que você tem que se humilhar. E aí, irmãos,
essa mulher dá uma lição magnífica. É como se essa mulher fosse evangelizar Davi. Olha que coisa, um homem escolhido por Deus, o próprio Deus, e agora tendo que ouvir. 24. Lançou-se, pois, aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela pediu que todas as coisas ditas pelo, abre aspas, abençoado, para não chamar de troço, né? Tudo que o meu abençoado, o troço lá de casa disse, eu sou a culpada. Olha o que essa mulher fez. Deixa a culpa cair sobre quem? Sobre mim. Não se importe, verso 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele o quê? Ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os teus moços que você enviou. Ela disse: me desculpe, eu particularmente não vi, eu vim saber dessa história depois. Agora, pois, meu senhor, prestem atenção, irmãos. Acho que aí o coração de Davi começa a se derreter. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias o quê? Ela está usando o nome de Deus. Davi também usou. Mas Davi usou para quê? Para querer matar. Para querer derramar o quê? Sangue inocente. Usou o nome de Deus. Agora ela está usando o nome de Deus. Mas para dizer, ele está ali empatando. Ele não quer que você derrame sangue. Verso 27. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Chamando Davi sempre de senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Perdoar o quê? O que essa mulher tinha que pedir perdão? Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Senhor Davi, a batalha que o Senhor tem que travar não é contra o doido do meu marido, não, homem. O Senhor tem coisa muito maior para fazer. O Senhor está batalhando pelo povo de Israel inteiro. Saul está querendo lhe matar. O trono é seu. O Senhor vai ser rei. Deus vai lhe botar em posição que nenhum homem terá. Amém, igreja? Não se deixe levar pelo sangue quente. Deus está projetando algo para você e você se deixando levar. Você querendo acabar com tudo com as próprias mãos. Verso 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade. Está dizendo o que aí na sua tradução? Da cavidade de? Uma o quê, irmãos? Sempre digo para os irmãos, eu gosto de peça teatral, de coisa. Não tem como ler determinado texto sem mergulhar. Nesse momento, na concepção, na hermenêutica do pastor Edilson, nesse momento, Davi estava se derramando em lágrimas. Davi estava se derramando em lágrimas. Como pode? Não sei de que buraco essa mulher saiu. Não sei se você já passou por isso. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que você nunca viu, às vezes na igreja, no ponto de ônibus, na rodoviária, no aeroporto, chegando perto de você, dizendo: ó, Deus está dizendo isso. E que você sabe que você não contou para ninguém. Que você disse: isso é coisa de Deus mesmo. Como essa mulher sabe dessa história como isso? Davi estava se derramando em lágrimas. E por que eu perguntei à igreja para falar aí o objeto final desse verso? Funda. Você acha que mexeu ou não com o coração de Davi? Sei. Baixa o facho, amigo. Paciência. Tu derrotou um gigante com uma o quê? Afunda.
Agora tu está aí com 400 homens, cheio de espada, querendo derramar sangue. E se tu matou aquele gigante, foi porque Deus estava com você, camarada. Ei, você acha que Deus está com você agora? Em outras palavras, foi isso que ela estava dizendo para ele. E repito, ele certamente estava se derramando em lágrimas. E ela continua. E há de ser que, usando o Senhor contigo, verso 30, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, olha só. Então, meu Senhor, então, Davi, não te será por tropeço, preste atenção, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as suas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás de quem? Da tua serva. Aleluia. Não faça isso não. Não queira essa vingança não. O Senhor é quem vai te usar. Então, verso 32. Depois dela ter falado tudo isso, e certamente ele ter chorado. Verso 32, guarda esse verso no coração. Então, Davi disse a Abigail: bendito seja o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Se você entendeu, diga amém, em nome de Jesus. Bendito seja o Deus de Israel, Abigail, que hoje enviou você ao meu encontro. A intercessora. Essa foi a intercessora de fato e de direito. Essa foi a intercessora que só não conversou com Deus, mas agiu. Muitas vezes queremos interceder só nas nossas orações. A intercessão vai além. A intercessão faz com que você também chegue próximo. A intercessão faz com que você abrace. Hoje não pode, pastor, mas você sabe do abraço que eu estou falando, da palavra certa. Bendito seja o Deus de Israel que hoje enviou você ao meu encontro. E veja o verso 33. Bendita seja tua o quê, irmãos? Tua o quê? Prudência. Bendita seja a tua prudência. E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste, me evitaste de derramar sangue e de que por minhas próprias mãos o quê? Me vingasse. O touro brabo. O touro que estava ali, ó. Acalmou-se. Bendita seja a tua prudência. Bendita seja tu mesmo. Porque evitou de eu derramar o sangue inocente. Porque tão certo, olha as palavras dele, 34. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que me fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado. Começando por quem? Nabal. E ao amanhecer, nenhum sequer do sexo o quê? Masculino. Acaba estava furioso. O poder da intercessão é extraordinário. Vamos interceder. Vamos agir. Vamos nos doar. Tem gente que eu já ouvi essa expressão. E ainda faz assim com as mãos. Para mim, tanto fez. Vamos lá? Para mim, tanto fez como tanto o quê? Ah, o pastor Enilson é arcaico. Tem hora que ele abre o museu, mas era assim. Fulano, vamos falar com o ciclano. Não, o quê? Eu? Para mim, olha. Tanto fez como tanto faz. Podem se matar, pode se acabar para lá. Eu já ouvi também de irmãos aqui dentro desta igreja. Eu chego, sento no meu banquinho ali, oro, culto e para casa. Está errado, pastor? Não, estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que está faltando interceder um pouco, viver, conviver, saber as entranhas, de fato e de direito, o que está acontecendo. Não é só apenas isso. A gente precisa conviver, a gente precisa interceder, a gente precisa estar junto. A gente precisa se conhecer mais.
Esse momento de pandemia veio para separar. Você ainda não compreendeu isso? Essa pandemia veio para dissipar, separar. Já não estávamos essa coisa toda. Quando podíamos nos abraçar, pegar na mão, dar a paz do Senhor e dar um abraço, já não estávamos fazendo com tanto afinco. E chega essa mazela. E agora já tem gente sentindo falta disso. Do abraço. Que abraço bom que você tem. Que saudade dos abraços. Bendita seja você mesmo e a sua prudência. Queridos, vamos interceder. O poder da intercessão é algo extraordinário nas nossas vidas. Que mulher sábia. Que lição. Essa mulher alegre, feliz, bonita. Mulher de Deus traz para mim, para você e para todos nós. Veja que extraordinário. Verso 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail, baixou a guarda. O que esta lhe havia trazido e lhes disse: sobe em paz. Vá para a sua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela o que, irmãos? Atendi. Você pode dizer amém por isso? Suba em paz. Vá em paz para a sua casa. Por conta da sua prudência. Por conta de Deus ter falado comigo através de você. A minha palavra vai voltar atrás. Para aquele que iria se tornar rei, o mundo já estava dizendo no ouvido dele. Quando você disser uma coisa, meu amigo, como rei tem que o quê? Cumprir. Davi não cumpriu a palavra. Amém, irmãos? Muitas das vezes é necessário você baixar a guarda, respirar, agradecer a Deus pela palavra certa que chegou até mim e até você. Os planos de Deus não são os nossos planos. Pastor, eu posso planejar, posso sonhar? Claro. Mas precisa entender que a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. O plano de Davi era um. Funcionou? Não. Não. Por conta de uma intercessora. Poderia ter funcionado? Poderia. Para ela ouvir aquela notícia e ouvir da boca de Davi dizer: o primeiro que ia matar era seu marido. Ah, meu Deus, porque eu não deixei ele subir. Né? A herança, vou comandar tudo agora. Davi, meu filho, fica à vontade, viu? Deixa só meus 2 meninos mais novos, mas o resto fica à vontade. Ai, estou feito, é de Deus. Já vi essa expressão também, as coisas, o mal acontecendo, chegando e depois dizendo, é de Deus, foi Deus. Deus tarda? Quem disse isso? Onde está isso? Deus nem tarda, nem tampouco falha. É no seu tempo, ele é dono do tempo. Deus tarda, mas não falha. Tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus. O homem mau queria o mal. Mas veja o que acontece. Verso 36, ela volta para casa. Certamente ela fez assim. Morta de cansada a mulher. Mas Davi desceu o restinho com tudo que ganhou de presente e ela volta para casa. Quando ela chega em casa, a festa rolando. Daí você vai entender porque tudo já estava preparado. E aí ela continua prudente. Porque agora ela podia chegar em casa, pegar o cachaceiro pela abertura assim, esse cabra safado. Olha, tu tá vivo, tu me agradece. Daqui em diante agora, ó, se tu qualquer coisa, eu passo um zap para Davi, vice. Porque agora tu tá na minha, tu vai comer aqui. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete. O bicho era esticado. Um banquete como banquete de quê? De rei. Não era fraco, não. Bora, vamos tomar toda. Está faltando isso. Manda buscar banquete de rei. O seu coração estava alegre. Na tradução da Bíblia nordestina, estava chiola.
O seu coração estava alegre. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o que? Amanhecer. Quando ele olhou a situação do camarada, eu vou falar com esse aí agora, esse momento. Ébrio. Eu vou deixar ele ficar sóbrio. Não vou falar agora, ele não vai entender nada com nada. Deixou, passou-se a noite a festa rolando. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, ou seja, a sua ressaca já tinha passado, né? Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Contou tintim por tintim. Vem cá. Aconteceu isso, isso e isso. Você lembra que você disse? Disse mesmo, é. Mas você sabia que Davi estava vindo assim, assim, e você ia ser o primeiro. Quando ela contou isso, se amorteceu nele o coração. E ficou ele como o quê? Uma pedra. Você já brincou de toca duro? Ficou estático. Quando ela contou, ele... Hã? Sério. Passando uns 10 dias. Passados uns 10 dias. Uma semana, mais uns diazinhos para frente. Feriu o Senhor a Nabal. E esse o que, irmãos? 10 dias. Precisou Davi matá-lo? Precisou Davi usar a fúria de um homem violento? Vingança com as próprias mãos? Precisou? A palavra de Deus está dizendo que nem foi Abigail que botou um venenozinho, não. 10 dias o Senhor tirou a vida de Nabal. O poder da intercessão é algo extraordinário. Sejamos intercessores uns pelos outros, pela nossa igreja, pela liderança. Interceda, converse, chegue junto, dê a palavra de apoio. Esses irmãos que estão passando por esses momentos difíceis com essa infelicidade dessa Covid-19. Interceda, se puder, passe um zap, dê um telefonema. Se eu não posso estar aí junto, é difícil isso. Essas duas pessoas, 2 amigos que eu perdi essa semana, um morreu 4 horas da tarde, de noite já estava enterrado. Foi em 7 dias. O nosso querido pastor Samuel, em 15, a coisa se diz... Foi em 7. Sentiu quando foi já 7 dias. Dá para você entender o que está acontecendo. Precisamos desses intercessores. Se não pode estar junto, mas ligue, dê um telefonema. Em nome de Jesus Cristo, ore. E tudo vai acontecer segundo a vontade de quem, irmãos? De Deus. E como eu disse, se você quiser ler o restinho da história, que nós não vamos tomar muito tempo. Mas notícia ruim no instante o quê? Se espalha. E chegou aos ouvidos de Davi que Nabal havia o quê? Morrido. Eu acho que ele não disse, é de Deus, porque aquela mulher é uma gata. Mas se você ler os próximos versículos, Davi pediu a Abigail em casamento. E Abigail se casa com quem? Com Davi. A viúva rica, bonita, agora casa-se com o futuro rei de Israel. Ele não precisou derramar uma gota de sangue. O poder da intercessão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.